pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje então para mais uma aulinha de física, tá? Basicamente nós vamos estar falando hoje sobre dilatação linear dos sólidos. Gente, o que seria isso então? É quando nós temos uma dilatação a partir de um certo comprimento. É quando nós temos um aumento em um certo comprimento, tá? Então, gente, ó, vamos lá. Como que a gente pode falar sobre isso? O que seria uma dilatação? Por que nós temos uma dilatação, propriamente dita? Gente, ó, então nós temos aqui esses dois corpos, certo? Aí esses dois corpos, eles têm moléculas, certo? Então eu tenho aqui uma quantidade de moléculas nesse corpo e uma quantidade de moléculas nesse corpo. Gente, nós já vimos que temperatura está diretamente relacionado com a agitação das moléculas que um certo corpo tem, não é isso? Ó? Então aqui, nesse caso, a gente consegue ver que nesse segundo corpo aqui eu tenho uma agitação maior das moléculas em relação a esse primeiro corpo, certo? Então aqui a gente consegue ver que esse segundo corpo ele tem uma agitação maior em relação a esse primeiro. Então, dessa forma, eu posso concluir que a temperatura 1 ela é menor que a nossa temperatura 2. Ah, professor, por quê? Porque a temperatura, pessoal, está diretamente relacionada com a agitação das moléculas. Então, nesse corpo 1 aqui, as moléculas elas estão menos agitadas que no corpo 2. Certo? Pessoal, visto isso, então o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Se eu tenho moléculas em um corpo, e se à medida que eu tenho um aumento na agitação dessas moléculas, eu tenho um aumento na temperatura deste corpo, só que quando essas moléculas elas estão mais agitadas, elas precisam de um espaço maior. Olha aqui, ó. Automaticamente, se elas estão tendo uma agitação maior, o espaço entre elas também tem que ser maior. Elas precisam de mais espaço para que elas consigam ter essa agitação. E aí, pessoal, é nesse sentido que nós temos uma dilatação. Então, nesse primeiro caso aqui, nós vamos estar falando sobre a chamada dilatação linear, que tem a ver com a dilatação do comprimento de um certo corpo, de uma barra, por exemplo. Tá? Pessoal, ó, então vamos lá, vamos pensar nessa situação aqui. Ó. Então, eu tenho uma situação 1, tá? Eu tenho essa barra, e aí eu tenho uma temperatura inicial, então esse T0 aqui ele significa temperatura inicial, tá? E aí, depois de um certo tempo, essa barra ela vai ser exposta a um aumento em sua temperatura. E aí nós vamos ter uma temperatura final, certo? Ó, então, pessoal, à medida que essa temperatura aumentou, ó, eu tinha uma temperatura inicial, houve um aumento, aí agora eu tenho uma temperatura final, e aí esse aumento na temperatura causa um aumento no comprimento dessa barra. Ó, aqui vocês conseguem perceber que essa barra ela teve um aumento. Esse aumento eu vou chamar ele de ΔL, certo, pessoal? Então esse aumento ele vai ser uma variação no comprimento desta barra, certo? Então é isso que é a chamada dilatação linear. É quando nós temos um aumento no comprimento de um certo corpo, certo? Por que nós temos isso? Devido a um aumento de temperatura, certo, pessoal? Gente, ó, tem algumas situações cotidianas aí que a gente costuma ver isso. Por exemplo, nos trilhos de um trem. Os trilhos de um trem, eles têm um espaço entre eles. Por quê, pessoal? Porque, gente, esses trilhos, durante o dia, eles vão ficar ali expostos ao sol, então eles vão ter um aumento em sua temperatura e, consequentemente, o comprimento desse trilho ele vai estar aumentando também. Então, dessa forma, é preciso que se deixe um espaço, tá? Um espaço pequeno entre uma parte desse trilho e outra, para que quando tenha esse aumento, já tenha esse espaço suficiente ali, certo? E não aconteça nada com esse trilho. Certo, pessoal? Outra situação, as pontes, por exemplo. Gente, ó, as pontes, elas são feitas, elas são construídas espaçadas assim. Então, elas têm blocos e tem um espaçamento muito pequeno entre esses blocos. Certo, pessoal? Por quê? Porque a ponte também é o mesmo caso que os trilhos têm. A ponte durante o dia, muitas vezes aí em dias quentes, ela fica exposta ali ao sol, então ela vai ter um aumento de temperatura muito grande e, consequentemente, ela vai sofrer uma dilatação, certo? Então ela precisa ter esse vãozinho entre um bloco da ponte e outro para que possa ser permitido que ela tenha essa dilatação, tá? Beleza? Então, dessa maneira. Pessoal, ó, então, basicamente, quando nós estamos falando em dilatação linear, nós estamos falando do aumento de um comprimento de um certo corpo devido a um aumento de temperatura, certo? Então vamos lá, pessoal, mas como que a gente calcula isso? Ó, nós temos uma fórmula para se calcular isso. ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Pessoal, quem que é cada termo desse? Olha aqui, ó. Então, essa é a nossa fórmula, eu vou até marcar ela aqui, tá?
evidenciar ela, certo? Pessoal, então o ΔL ele vai ser a nossa variação de comprimento. Então, no caso, é a quantidade a mais que o comprimento dessa barra, desse corpo, vai ter depois de ser exposto a uma certa temperatura, depois de ter um aumento de temperatura, certo? Pessoal, ó, o alfa, isso aqui, esse coeficiente, o alfa, ele vai ser um coeficiente de dilatação linear. O que seria isso, pessoal? Cada substância tem o seu. Então, o ferro vai ter um coeficiente específico, o alumínio vai ter um coeficiente específico, o vidro vai ter um coeficiente específico, tá? Então, geralmente, esse coeficiente aqui, na questão, ele fornece para nós, tá? Porque isso depende da substância, depende do material que nós vamos estar analisando, tá? Beleza? Pessoal, e nós temos o ΔT. O ΔT é quem? O ΔT é uma variação de temperatura. Nós já vimos aí que sempre que nós temos delta, nós estamos falando em uma variação. O que seria essa variação, pessoal? A variação ela seria uma temperatura final menos uma temperatura inicial. Pessoal, ó, eu até deixei a fórmula aqui em cima uma outra vez. Por quê? Porque a partir dessa fórmula aqui a gente consegue deduzir uma outra fórmula que em algumas situações ela vai ser bastante útil para nós também. Ó. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Essa outra fórmula, eu tenho nessa primeira fórmula que ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Pessoal, só que ΔL a gente já viu que sempre que nós estamos falando em delta, nós estamos falando em uma variação, não é isso? Então, ó, eu posso falar para vocês que o nosso ΔL ele vai ser quem? Ele vai ser L menos L0. Olha aqui, ó. Eu posso reescrever ΔL, já que o ΔL é uma variação e a gente usa o L para estar simbolizando o comprimento. Então eu posso definir o ΔL como comprimento final menos comprimento inicial, certo? Então, ó, só fazendo essa modificação aqui, a gente já vai conseguir deduzir uma outra fórmula. Olha aqui, ó. Então, repito toda essa outra parte, certo? E agora, pessoal, ó, vou passar esse menos ΔL para lá, ele vai passar mais, não é isso? Ó, vou passar esse menos ΔL para lá, ele vai passar mais. Então vai ficar L é igual, aliás, vou passar esse menos L0, né? Então L é igual a L0, mais quem? Mais alfa vezes L0 vezes ΔT. Ó, então eu simplesmente passei esse L0 que estava sendo subtraído de L, passei ele para o outro membro e ele passou mais. Pessoal, agora o que eu posso fazer aqui para deduzir essa minha nova fórmula? Ó, eu posso, pessoal, colocar o L0, que é o meu comprimento inicial, em evidência. Olha aqui, ó, por quê? Eu tenho L0 aqui e eu tenho L0 aqui nessa multiplicação toda, tá? Pessoal, então vai ficar assim, ó, L é igual a L0, ó, coloquei o meu L0 em evidência, então eu vou estar fatorando isso daqui, ó. Então agora eu abro parênteses, né, o L0 vai estar multiplicando todos os termos, ó. Que termo que vezes L0 vai dar o próprio L0? É o 1, né? Olha aqui. Agora, aqui eu já tenho L0, falta quem? Falta o alfa e falta ΔT. Então aqui eu posso considerar, ó, mais alfa vezes ΔT. Pessoal, essa daqui é uma outra fórmula que em algumas situações vai ser muito útil para nós. É uma fórmula, deixa eu só evidenciar ela aqui. Ó, pessoal, com essa fórmula aqui, nós podemos calcular direto o comprimento final de um corpo após ele sofrer uma dilatação linear, tá? Então, ó, L é igual a L inicial vezes 1 mais o coeficiente, que geralmente na questão ele fornece, multiplicado pela variação de temperatura, tá? Beleza? Então essa é a fórmula para nós acharmos o comprimento final. Lembrando a todos que o L é o comprimento final, tá? L comprimento final, L0 comprimento inicial, tá? Beleza, pessoal? Basicamente, então, seria isso. Agora nós vamos colocar isso aqui em uma situação prática. Vamos ver como que nós podemos estar fazendo os cálculos, tá? Pessoal, ó, vamos lá então. Exemplo, uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Pessoal, então eu quero a dilatação sofrida pela barra. Pessoal, ó, lembrando que esse coeficiente aqui, a unidade dele sempre vai ser essa daqui, ó. Sempre vai ser graus Celsius na menos 1, tá?
Então isso daqui para a nossa fórmula não muda nada. Então é só a unidade do nosso coeficiente alfa, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar todos os dados que o exercício fornece para mim. Ó, eu sei que ele pede a dilatação sofrida pela barra, ou seja, eu quero uma variação no comprimento dessa barra. Então eu não sei quem é ΔL. Ótimo. Então beleza, ó, a barra ela tem 10 metros, então eu posso falar que o comprimento inicial dessa barra aqui seria quem? Ó, o comprimento inicial dessa barra seria de 10 metros. Beleza? Aí, ela tem uma temperatura inicial de 20 e ela tem a temperatura elevada para 40 graus Celsius. Então, ó, o ΔT, pessoal, o ΔT nesse caso aqui, ó, ele é quem? Ele é a temperatura final, que é o T, menos a temperatura inicial. Ou seja, a temperatura final, 40 graus Celsius. A inicial, 20 graus Celsius. Ó. Então, aqui, de um modo simples, vai ficar 40 menos 20. Ou seja, ΔT é 20 graus Celsius, tá? Beleza? Então, na fórmula, nós vamos estar substituindo pelo 20. Pessoal, o coeficiente alfa, né? O coeficiente de dilatação linear vai ser quem? Vai ser 24 vezes 10 na menos 6. Ó. 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius elevado na menos 1. Beleza? Pessoal, visto isso agora, tiramos todos os dados, vou substituir para a minha fórmula. Ó. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho duas fórmulas. Né? Então, a gente viu que eu posso usar essa fórmula aqui ou essa. Só que nesse caso, como ele está pedindo ΔL, eu vou usar essa daqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Pessoal, a fórmula, então, seria ΔL é igual a L0, aliás, ao coeficiente alfa. Lembrando que se eu quiser colocar o L0 primeiro é a mesma coisa. Por quê? Porque aqui nós temos uma multiplicação, tá, pessoal? Beleza? Mas como na fórmula aqui eu tinha colocado o coeficiente alfa, então eu vou reescrever o coeficiente alfa primeiro, ó. Então, alfa vezes o L0 vezes o ΔT. Beleza? Pessoal, substituindo esses valores, ó, eu não tenho ΔL. O meu alfa é 24 vezes 10 na menos 6, tá? Depois, o meu L0 vai ser 10 e o meu ΔT ele vai ser 20, tá? Pessoal, ó, quando eu tenho uma multiplicação e envolvendo uma potência de base 10 só, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 24, o 10, o 20 e vou repetir essa potência de base 10, ó. Então aqui vamos lá, 10 vezes 20, 200. 200 vezes 24 vai dar 4.800, tá? Então aqui, ó, ΔL é igual a 4.800 vezes 10, agora eu vou repetir a potência de base 10, vezes 10 na menos 6. Pessoal, ó, só que aqui nós vamos colocar isso aqui em ordem, nós vamos deixar isso aqui em notação científica, ó. Então a gente sabe que esse número que está multiplicando a potência de base 10 tem que ser um número que está entre 1 e entre 10, não é isso? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha vírgula voltar 3 casas, ela vai voltar entre o 4 e o 8, ó, 1, 2, 3. Então vai ficar 4,8, ó. Então ΔL é igual a 4,8 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, pessoal, a variação nesse caso aqui, ela foi de 4,8 vezes 10 na menos 3 metros, tá? Por quê? Porque o comprimento inicial da barra estava em metros, então a variação ela também tem que se dar em metros, tá? Pessoal, lembrando que aqui se eu quiser tirar da potência de base 10, eu também posso, tá? Então é uma outra possibilidade, tá? Se a gente fosse tirar isso aqui da potência de base 10, ficaria 0,0048, tá? Então nós também podemos tirar isso aqui, tá? Gente, uma outra coisinha importantíssima, ó. Eu passei essa fórmula aqui para que vocês calculem o comprimento final, certo? Só que aqui tem um outro jeito também de nós acharmos o comprimento final, tá? Qual seria, pessoal? Ó, o comprimento final, ele vai ser quem? Ele vai ser o comprimento inicial da barra mais a variação, certo? Então, assim, ó, em uma questão também, se o exercício pedir o comprimento final, uma outra possibilidade que vocês têm é de achar ΔL, tá? E depois somar esse L com o comprimento inicial que a barra tinha, ou que esse corpo tinha. Ou seja, vocês vão somar o L inicial e o ΔL, certo? Então isso é uma outra possibilidade, tá? Gente, olha, então basicamente nessa aula de hoje foi isso. Falamos então sobre dilatação linear de sólidos, tá? Então voltamos nas próximas aulas. Até mais e tchau!